Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 9, verso 14. Está feliz? Amém. Glória a Deus, que bom. Significa que a gente tem problema, tem esperança, né? Por isso que a gente está feliz, né? Marcos 9, 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns dos escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele respondeu-lhes e disse, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu acho que esse versículo 23, para mim, parece que é a força do texto, né? Tudo é possível ao que crê. Mas o versículo 24 é tremendo, né? O camarada com lágrimas, ele fala: eu creio, mas ajuda a minha... Que legal, né? Que coisa. E Jesus, vendo a multidão, como ela concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando, agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não o pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos, pedimos a tua bênção, Senhor, na meditação da tua palavra. Eu preciso de graça, de unção, porque eu quero ser bênção sobre este povo. Livra-nos de todo mal. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, os meus pecados. Eu quero estar limpo, Senhor, para ser um instrumento nas tuas mãos e abençoar e fortalecer a cada um destes. Ajuda-me, Senhor. Esse é um culto especial de vida vitoriosa. E pedimos então a tua direção, Senhor. Nós te amamos e dependemos de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu meditava um pouco nesse texto e um tema que veio ao meu coração é o que pode frustrar a minha fé, o que pode frustrar a nossa fé, o que pode atrapalhar a nossa fé. E meditando nesse texto, eu tirei algumas coisas para minha edificação que eu queria compartilhar com você em nome de Jesus, né? A história é muito simples, de um homem que tinha um filho possuído por um espírito imundo, né? Um surdo, mas que o garoto, quando está possuído, ele estribuchava, espumava, estava endemoniado, né? O básico é isso, estava endemoniado. E esse pai, ouvindo falar de Jesus, ele vem até Jesus e chega no momento em que Jesus não estava lá. E nesse período que ele não estava, ele pediu que os discípulos fizessem alguma coisa. Os discípulos estavam cheios de poder, porque eles já tinham saído, expulsado demônios, já estavam
naquela adrenalina, mas tentaram expulsar aquele e não conseguiu. E o texto diz que começou a ter uma certa questionamento, disputa, né? A expressão é, e disputavam com eles. Eu não sei que tipo, mas era aquele confronto, que Deus nada, que é isso, tá? Aquela coisa assim meio tentando ironizar, o pai está ali, o pai também, pela impressão que eu tenho no texto, o pai também estava na onda, né? Meu Deus, eu vim até aqui, agora os discípulos, tal, fica aquela jogada assim meio, me perdoe, de baixaria, né? Porque Jesus não estava lá, então é fácil falar mal do ausente, né? Tem um amigo meu que sempre fala assim, com perdão a ausência, aí ele falava que tinha que falar de mal do cara, né? Então, com perdão da ausência dele, mas ó, lasca a lenha, né? Porque o ausente não tem como se defender, né? Jesus não estava ali, estavam os discípulos, que eram os representantes, que deveriam ter percebido aquela situação. Eu me lembro que eu era adolescente e um dia falaram que tinha uma senhora, uma moça numa casa que estava endemoniada. E aí nós fomos lá, caça-fantasma, né? A gente gostava disso, expulsar demônio, era legal, né? E quando ele não caía, a gente passava o pé nele para ele cair. A gente não admitia que ele ficasse em pé, tinha que... E aí começamos a expulsar, e aquela menina sentada numa cadeira, tá? A gente expulsando. E passamos ali horas expulsando, a gente cansava, vinha outro, cansava, tal. E chegou um momento que, Deus, o que está vendo? Por que a gente não consegue expulsar o demônio? E a primeira coisa que nós percebemos é que ela estava sentada e nós estávamos ajoelhados. Nós estávamos ajoelhados, expulsando o demônio dela sentada. Ela estava no trono e nós ajoelhados. Primeira coisa, nós tinha que ficar em pé, a gente ajoelha diante de Jesus, e não diante de demônios, né? Segundo, que nós percebemos, eu percebi que ela está com a mão fechada, e eu pedi que ela abrisse a mão, ela não queria abrir, quando abriu tinha lá um trabalhinho de macumba lá, e a gente percebeu o seguinte, a gente queria expulsar aquele demônio, mas ela não queria ficar livre daquele espírito. Ela tá, quando nós tiramos aquele negócio da mão dela, ela ficou endemoniada mesmo, tal, a gente expulsou, mas assim, a pessoa, ela queria ficar com aquele espírito. Uma coisa interessante, meu irmão, o Senhor nunca vai arrombar a porta da tua vida. Você quer ficar com os teus princípios? Então pode ficar com Ele, Ele não vai. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então quem quer? O texto diz assim, eis que estou à porta aí, quem abrir a porta, não abriu, ele não entra. Então havia aqui uma discussão, problema. Aí Jesus chega. Quando Jesus chegou, o texto diz que todos, versículo 15, e ficaram espantados. Sabe criança que faz coisa errada e a mãe chegou? Tudo com cara de culpado, assim, com aquele... Ficaram espantados, porque estão falando mal dele e ele chegou. E ele perguntou, e aí, o que está acontecendo, né? E aí um deles, que era o pai do tomou a frente e ele falou, eu não sei se ele falou num ar de desprezo, tipo, os seus discípulos não conseguiram, mas a impressão que a gente tem é que a coisa estava assim meio, perdeu um pouco o controle. Eu trouxe meu filho aqui e os seus discípulos não puderam fazer nada. E aí Jesus olha para eles assim, até quando eu vou precisar estar com vocês? Até quando sofrereis? Quer dizer, é a hora de vocês reagirem. Mas eu percebo que o negócio foi assim meio, não estava bom, não foi legal, não era um ambiente bom para milagres, não é? E aí o camarada falou, olha, eu trouxe aqui meu filho, e os seus discípulos não puderam expulsar esse demônio, mas naquele momento o garoto ficou endemoniado, e quando ficou endemoniado, a gente que gosta de expulsar demônio, quando fica endemoniado, a gente já pula por cima, sai em nome de Jesus, vamos lá, a gente já pula, e não, Jesus não pulou por cima. Está endemoniado, tá. E quanto tempo que acontece isso? Acho que o cara olhou e falou, não acredito. Ô Jesus, o senhor vai expulsar ou vai ficar batendo papo? Não, mas quanto tempo rola esse negócio aí? Como é que é? Desde a infância. Puxa, tá feio. Realmente. E o cara, não acredito que Jesus... Aí ele toma iniciativa. Jesus, se o senhor pode fazer alguma coisa... Veja que a expressão dele, se o senhor pode fazer alguma coisa, não é se o senhor pode por misericórdia, se o senhor pode, o senhor está me enrolando.
faça alguma coisa. E aí Jesus disse, não, se você pode crer, tudo é possível que crer. Meu irmão, o que é que pode impedir ou frustrar a nossa fé? Fala para quem está do seu lado, pecado. Fala impaciência, folgado, abusado. Meu irmão, quem disse que Jesus tem que fazer? Esse camarada chegou ali, é como se, olha, ele ouviu falar de Jesus, e ele chegou como se Jesus tivesse que fazer. Meu irmão, não põe Deus na parede não, porque Ele não tem nenhuma obrigação de fazer nada sobre as nossas vidas. Ele nos deu a vida. E às vezes nós achamos que Ele tem obrigação de fazer. Esse homem estava ali de certa forma, não, olha, estou aqui e o milagre não aconteceu. Outra coisa muito importante você entender, Deus não se move por merecimento. Amém? Vamos falar juntos? Deus não se move por merecimento. Outra coisa importante, meu irmão, todo milagre tem uma condição. Todo milagre tem uma condição. Jesus disse, se você pode crer. Olha, ele diz assim, tira a pedra. Eu não disse que vocês viriam a glória de Deus, mas tira a pedra. Falou para o outro, vai lavar os seus olhos no tanque de Siloé, tem condição. Se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então a impressão que eu tenho, meu irmão, é que quando Jesus viu aquela situação, ele decidiu dar corda. Olha, meu irmão, por isso que é importante você orar dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por isso que é importante você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Por isso que é importante você clamar ao Senhor. Clama, Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Por isso que é importante, o texto diz, esperei com paciência no Senhor. Por isso que é importante, o texto diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. Olha, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Às vezes o milagre demora e a culpa é nossa. Às vezes o milagre demora e a culpa é nossa. Nesse caso aqui, a culpa foi desse pai, que se deixou se envolver. Meu irmão, fé ele tinha. Ele achava que Jesus poderia fazer um milagre, por isso ele foi até Jesus. Ele estava certo que Jesus podia fazer um milagre. Ele ouviu muita história sobre Jesus. Então ele trouxe o filho, ele tinha certeza. Mas ele se deixou envolver por aqueles escribas, aqueles camaradas que estavam ali, e ele se envolveu naquele bate-boca, e quando Jesus veio, Jesus deu corda. Fala para quem está só, deu corda. O que é dar corda? Dar corda é empurra, vai. O garoto ficou endemoniado, Jesus, rapaz, a coisa está feia aqui, hein? Outra coisa, meu irmão, Jesus levou esse homem a entender que o problema era resultado do que ele fez. Desde quando acontece isso? Não, Jesus, faz um milagre já. Não, me fala aí, desde quando? Desde quando? Só para você entender que o que nós vivemos, as trapalhadas da nossa vida, as más escolhas da nossa vida, vão trazendo maus resultados, e aí a gente... se Deus pode fazer, por que Deus não faz o milagre? Meu irmão, quem fez o rolo, fala para quem está zoando. Quem fez o rolo foi você, fala. E aí Jesus levou ele a essa consciência. Quem fez, quem não educou, quem não protegeu, quem não orou, quem não cuidou, foi você. Aí ele queria que Jesus fizesse o milagre de uma hora para outra, e Jesus foi dando corda. E foi conversando com ele. Meu irmão, tem um versículo lá no livro de, acho que é Isaías, que diz assim, que até na terra da retidão, o ímpio pratica a injustiça. É impressionante. Você vai para esses países que é uma cultura totalmente diferente. Por exemplo, eu estive em Los Angeles. Normalmente os jornais ficam em bancas, nas esquinas. Só que o jornal fica sozinho. Você paga, pega o seu jornal, põe o seu dinheiro e vai embora. Quando passa um brasileiro, como é que é?
Não é? É amostra grátis, não é? Ou pega 2, paga 1 e pega 2. Que a cabeça está contaminada. Até na terra da retidão. A gente aprendeu assim, tirar vantagem. Quantas vezes antes do milagre Deus precisa tratar essas questões na vida da gente? Antes do milagre você precisa aprender a perdoar. Antes do milagre você precisa aprender a ser grato. Deus faz o milagre e você precisa aprender a ser grato. Se a gente não tem gratidão, começa no nosso dízimo, a nossa oferta, começa no nosso relacionamento. Tem gente que tem mania de perseguição, parece que está todo mundo olhando, está todo mundo tentando puxar o tapete dele. Meu irmão, para com isso. Está me olhando torto. Meu, o irmão é vesgo, cara, presta atenção. Não fica assim. Eu tinha um amigo meu que todo dia eu chegava para trabalhar, ele era vesgo. Eu chegava para trabalhar, todo dia eu falava: ô Almir, não olha torto para mim. Ah, você é vesgo, desculpa. Todo dia brincava com ele, todo dia. Era ele e um japonês do lado. Eu falei: japonês, abre o olho comigo. Você para de olhar torto para mim. Mas a mania de perseguição. Quantas vezes antes do milagre Deus precisa trabalhar na nossa vida para que a gente possa se moldar e quando receber a bênção ser bênção, a bênção ser bênção para nós e para os outros e para a família. A Deus toda a honra e glória, meu irmão. E outra coisa que Jesus fez que eu acho fantástico, ele jogou o problema no colo do camarada. Muito legal isso, né? Porque o cara diz assim: se tu podes fazer, faz alguma coisa. Jesus pegou a bomba e disse: amigão, você pode crer? Se você pode crer, tudo é possível. Ele pegou a bomba e jogou no colo dele. Falou: queridão, é com você. É com você. Que Deus faz? Faz. Que Ele pode? Pode. A pergunta é: você pode crer? Queridos, o que pode impedir, o que pode frustrar a nossa fé? Essa falta de entendimento, quem é quem, meu irmão? Queria que você entendesse que o nosso Deus é Senhor. Que o nosso Deus é Senhor. E que o que Ele faz na nossa vida é por misericórdia. É o pecado, essa arrogância, sabe, uma coisa é você ter uma autoestima, outra coisa é você ser arrogante. Não dá, meu irmão, não dá. Interessante que esse pai, ele ia receber um milagre, mas Jesus decidiu dar corda. Presta atenção, meu irmão. Deus tem a sua maneira. As bênçãos de Deus não são de qualquer maneira. Deus tem a sua maneira de pensar, de agir. A gente precisa aprender a maneira de Deus, o que agrada a Deus. Fé, comportamento. Fala para quem está do seu lado: atitude positiva. Fala para ele. O que eu quero dizer com atitude positiva? Eu estou dizendo o seguinte: eu preciso ser mais autêntico na minha fé. Eu preciso ser mais bíblico na minha fé. Eu preciso ler a Bíblia, não como um livro, mas ler a Bíblia pedindo para que Deus fale comigo. Eu preciso fazer isso com fé. Eu preciso orar, mas orar com temor a Deus. Sabe, essas são atitudes de fé. Eu preciso me relacionar, perdoar, mas perdoar de coração com fé.
Eu preciso me relacionar com as pessoas, não com segundas intenções, mas eu preciso me relacionar porque são pessoas, são irmãos em Cristo. Então eu vou me relacionar com fé. O que eu faço tem que fazer pela fé. Meu irmão, nesta noite eu quero trazer esse pensamento para você sobre esse pai. Eu não sei quais são as lutas, dificuldades que você possa estar passando, mas eu quero sempre estimular você. Pode levantar a cabeça, pode confiar no poder de Deus. Deus tem poder para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Ele não é o problema, não é Deus o problema. O problema somos nós, e eu preciso me adaptar. Esse pai aqui precisava de um milagre. Meu irmão, o milagre ia acontecer, como o milagre vai acontecer na sua vida. Porém, esse milagre pode ser muito mais rápido, ou esse milagre pode demorar muito mais, depende da gente. Na medida que esse pai se misturou com esse bafafá, com essas conversas, e depois ele tem a coragem de falar: olha, sou eu, o filho é meu problema, mas é o seguinte, se o senhor pode fazer, vamos parar de conversar, faz logo. Estou esperando há quanto tempo aqui batendo um papo, Jesus, não dá para ficar conversando. E aí Jesus dá o checkmate. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Querido, eu não sei quais são as lutas que você tem passado, mas eu quero que você tenha isso no seu coração. Deus tem o melhor para você. No meio da luta, da dificuldade, tudo é possível ao que crê. Quando a gente põe nas mãos do Senhor as nossas vidas, quando a gente clama por algumas coisas que são muito importantes para a gente, e a gente tem temor, e a gente respeita, e a gente crê, e a gente se humilha, Deus responde. Algumas frases que para mim, meu irmão, é muito importante, eu guardo no meu coração, muitas vezes você já conhece, mas só vou repetir. Por exemplo, fé para os momentos mais difíceis da vida. Fé para os momentos mais difíceis da vida. A fé não é para quando está tudo bem. Quando está tudo bem é fácil ter fé. Até bobo tem fé quando está tudo bem, né? Você tem dinheiro, está tudo bem, aleluia, glória a Deus. Mas quando falta o dinheiro, quando vem a crise, quando vem uma catástrofe, aí você diz: não, mas eu creio no poder de Deus. Então fé é para esses momentos, para que você não perca o rumo, para que você não tire os olhos do Senhor, para que você se prepare, porque no meio da luta Deus tem vitórias. A outra coisa que sempre me vem ao coração é: o que você não enfrenta, você não vence. A gente tem repetido muito essa frase: o que você não enfrenta, você não vence. Vamos repetir juntos? O que você não enfrenta, você não... Só as mulheres. O que você não enfrenta, você não... Os homens. O que você não enfrenta, você não... Esse é o segredo. É enfrentar. Tem gente que às vezes tem dificuldade de pedir perdão, e são anos. Aí um dia decide enfrentar, e quando enfrenta, venceu. Olha quanto tempo debaixo daquela pressão, sabe, aquela angústia, aquela aflição, mas o dia que decidiu enfrentar. O que você não enfrenta, você não vence. Outra frase que para mim é muito importante: fé mais atitude igual milagres. Fé mais atitude igual milagres. Outra coisa, o meu problema não é maior do que o meu Deus, amém? Para mim é muito importante isso. O meu problema não é maior do que o meu Deus. A vitória é minha, mas a glória é dele. Vamos falar juntos? A vitória é minha, mas a glória é dele. Amém? A vitória é minha. Eu estou buscando a vitória é minha. Mas a honra e a glória é toda dele. Quer ver outra frase que tem me ajudado muito? É: o nosso Deus trabalha em silêncio. Quando você não vê, Deus está trabalhando. Ele não dorme. Ele está trabalhando em teu favor. A outra coisa que me ajuda muito é: fé está acima da razão. Vamos falar juntos? Fé está acima. Mais forte. Fé está acima. Fé está acima da razão. A razão é um problema muito importante. Com a razão a gente faz conta, né?
A razão, a gente enfrenta, porém a fé. Tem hora, meu irmão, que é fé. Como é que você sabe? Não sei. Fé. Fé. Meu segredo é a fé. E a última que eu separei aqui é: ninguém pode receber o que nunca buscou. Ninguém pode receber o que nunca. Estou orando a Deus para que Deus responda. Está orando mesmo? Está orando mesmo? Está orando esse assunto mesmo? Não está, meu irmão. Se não está, ninguém pode receber o que nunca. Não, está nas mãos de Deus. E aí? Está nas mãos de Deus. Não está na hora de você falar: Deus, está nas tuas mãos. Às vezes eu penso que a oração parece essas mensagens de WhatsApp, né? Você manda uma mensagem para alguém e daqui 3 dias você fala: pô, você não respondeu a minha oração, a minha mensagem lá. Aí ele vai falar assim: pô, eu nem vi, rapaz, entrou tantos que a tua ficou. Então, de vez em quando você tem que colocar: oi, lembra de mim? Ok. Porque senão, né, por exemplo, eu estou no meu WhatsApp, eu devo estar com 1.500 conversas. Então você imagina quantas coisas ficaram. Porque vai entrando, mas tem alguns que já perceberam. Ele fala: oi, aí ele volta lá para cima. Estou aqui, ele volta lá para cima. Porque senão vai ficando. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, coisas que não. Você precisa de vez em quando: oi, Deus. Lembra de Lucas 18? A mulher ficava perseverando. Oi, eu estou aqui. Oi, ainda que eu não temo a Deus, não respeito aos homens, essa mulher não sai da primeira linha. Todo dia me passa um WhatsApp: estou aqui. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Meu querido, o teu milagre está muito mais perto do que você possa imaginar, mas você precisa voltar. Eu queria dar algumas coisas assim para terminar, umas coisas que para mim é muito importante. Aquele moço estava naquele local quando Jesus chegou. Fala para quem está do seu lado: ele não desistiu. Fala para ele: não desistiu. Veja bem, meu irmão, a pressão ali era muito grande, porque os discípulos não estavam conseguindo expulsar. Então houve uma pressão, uma discussão. E ele podia ter ido embora, mas ele estava ali quando Jesus chegou. Por isso que é importante a gente orar, falar, buscar. Lá no livro de Daniel, capítulo 9, tem um versículo que eu acho fantástico. Quando aparece um anjo e diz assim: Daniel, há 21 dias atrás, Deus deu a resposta, mas houve uma luta no mundo espiritual, e eu só pude chegar agora, 21 dias depois que ele começou a orar. Ele podia ter desistido: não, eu estou orando, Deus não fala nada, eu estou orando e Deus não responde a minha oração. Então, tem muita gente que se cansa. Que bom que esse homem, mesmo diante de algumas pressões, ele estava ali quando Jesus chegou. Meu irmão, quantas vezes nós mudamos de direção? Deus te falou alguma coisa? Se Deus falou, vai. Se Deus não falou, não faça nada. Ou mania de querer adivinhar: eu acho que Deus, eu penso que Deus. O telefone tocou, a campainha apertou, o lixeiro passou. Eu acho que Deus está falando. Daí o cara começa a montar um quebra-cabeça. Eu acho que é da vontade de Deus, porque o lixeiro fala de sujeira, Deus está levando embora. Eu acho que a campainha fala das trombetas. E aí o cara começa a somar tudo. É uma salada. Você acha que Deus, ele vai falar de uma maneira que você não entenda? Ele diz que vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Meu irmão, você quer ver a glória de Deus? Persevere. Ainda bem que aquele homem não foi embora, estava ali. E quando Jesus chegou, a despeito de estar aquele tumulto, mas ele estava ali.
Fica firme, confia no poder de Deus, não mude de direção. Presta atenção numa coisa muito importante. As bênçãos vamos falar juntos? As bênçãos então a bênção vem vindo lá, ela vai me pegar, eu estou aqui, vai me pegar. Quando ela vai chegar pertinho, eu mudo de direção, ela passa direto. Tem gente que é assim, meu irmão. A bênção está vindo, a bênção está vindo, a bênção está vindo, mas ele muda de direção. Primeira coisa que eu queria deixar para você, meu irmão, esse moço, esse homem, esse pai, estava lá quando Jesus chegou. Estava lá quando Jesus chegou. Estava. E porque estava, ele recebeu o seu milagre. Mesmo debaixo de pressão, não saia do lugar, confia no Senhor. Não se apoie no teu próprio entendimento. Teme ao Senhor, aparta-te do mal, reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Segunda coisa que eu acho interessante, ele reconheceu que precisava. Bom, primeiro ele já estava fundamentado na fé, porque só o fato dele procurar Jesus já foi um ato de fé. Mas ele aguardou e reconheceu que precisava. Você precisa. A gente precisa do mover de Deus na vida da gente. Meu irmão, tem assunto que você pode dizer para Deus, seja feita a tua vontade. Tem assunto que você pode. E dá para você dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas tem assunto que não dá para dizer isso. Ele reconheceu, só o Senhor pode fazer esse milagre. E eu preciso desse milagre. Tem hora, meu irmão, que a gente desvaloriza um milagre que a gente. Meu irmão, olha, ele precisava da libertação do seu filho, não era? O outro diz, eu quero ser limpo da lepra. O outro disse, eu quero ver. O outro disse, eu quero peixe. Eu preciso deste milagre. É evidente que o nosso Deus, ele tem liberdade para mexer na nossa vida e ele pode nos dar coisas muito melhores, mas eu preciso focar. Senão eu não consigo ver o milagre, a bênção de Deus. Ana disse, eu preciso de um filho. Abraão queria um filho. Davi saía para as batalhas, ele queria vitória. Não, Deus, da tua vontade e tal. Não, eu preciso de vitória. Seja mais focado, meu irmão. Ore, persevere, firme, creia. Esse moço, ele precisava de um milagre, falou sobre o milagre, esperou o milagre, e o milagre veio. Mas a última questão que eu acho bonita aqui nesse texto, e eu queria que você falasse para quem está ao seu lado, foi humilhação. Fala, humilhação. Eu acho muito gostosa a expressão que ele dá aqui, quando ele diz para Jesus, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Meu irmão, o texto é muito claro, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Não existe, meu irmão, coisa que mais agrade a Deus quando a gente reconhece quem Ele é. A humilhação não é você dizer, eu não sou nada, eu não presto para nada. Não é essa humilhação. Não é essa humilhação que Deus quer. A humilhação que Ele quer é quando a gente reconhece quem Ele é. E esse moço responde e diz, Senhor, eu creio,
Eu creio que o Senhor pode, mas eu vou ser sincero, eu estou fraco. Eu creio, mas eu estou fraco. Eu creio, mas preciso de ajuda. Eu creio. Uma coisa impressionante na Bíblia, meu irmão, a Bíblia, ela não exige essa fé monumental que às vezes entre nós a gente exige, né? Ô irmão, você está sem fé. Nós cobramos. Olha, Jesus disse para uma mulher: grande é a tua fé. Ela veio correndo atrás de Jesus, gritando, dizendo: Jesus, tem misericórdia, minha filha. Jesus disse: grande é a tua fé. Essa mulher não fez teologia, ela não estudou livros, ela nem leu a Bíblia, e Jesus diz: grande é a tua fé. Bartimeu, seja feito conforme a tua fé. A mulher que tinha hemorragia: grande é a tua fé, minha filha. Seja feito conforme a tua fé. Chegou para lá para o Jairo: não temas, crê. Não é uma fé monumental, mas é uma fé de primeira, hein? Fé com qualidade. Eu creio, mas eu estou fraco. Meu irmão, essas coisas mexem com o coração de Deus. Quando uma pessoa tem a disposição de buscar, de se humilhar, de reconhecer, de lançar sobre ele a sua dor, meu irmão, Deus responde. Então eu diria para você: o que pode impedir? O que pode impedir a gente? Esse jeitão nosso, brasileiro, vai dar tudo certo no final. Não, meu irmão, não é assim. Você tem que ser mais responsável. Orar a Deus, falar com o Senhor, tratar dos seus assuntos com mais seriedade. Existem coisas, meu irmão, que a gente tem que orar 1, 2, 10, 20, 30, 40. Essa casta não sai senão com oração e jejum. Tem coisas, meu irmão, que a gente vai ter que pagar um preço. Ah, não, está nas mãos do Senhor. Se tu podes fazer, faz. Você não pode me falar não, que eu já vou embora. Né? Se tu podes, não, filhão, você quer ver milagres? Pois jejum, oração, jejum, é pagar um preço, é clamar. Porque o que pode frustrar a nossa fé não é Deus, não é Jesus, não é o Espírito, não é a igreja. Eu saio da igreja porque falam, meu irmão, quer sair da igreja, saia, o problema é seu, mas não vem jogar culpa nos outros não. Porque os seus olhos têm que estar firmados naquele que nunca falha. Ele é o Senhor. E é assim que a gente desenvolve a nossa fé. E a gente cresce. E vai tendo experiências com Deus. E vai amadurecendo. Uma coisa que eu acho fantástico na fé é que a gente dá passos de fé e Deus responde. Depois a gente fica abusado. Vamos falar a verdade, né? A gente fica... Porque assim a gente já percebeu que Deus é maravilhoso. E a gente dá um passo de fé, depois a gente dá 2 passos de fé, a gente chega um momento que a gente sabe que Deus vai fazer, que a gente já se relaciona. Deus vai fazer. Não existe mais aquilo assim: não sei, seja feita. Não, eu sei quem tenho crido que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Deus vai fazer o milagre? Vai. Quando nós começamos a pagar as prestações deste local aqui, a gente não podia orar: seja feita a tua vontade. Não, a tua vontade é pagar. A tua vontade é que a gente pague. Nós tínhamos que pagar 50 mil por mês. É reajustado a 1%. A primeira de 50 mil foi 50.500. A segunda foi 60 e já um pouquinho. E assim fomos. Então não tinha... será? Não, a gente orou antes. Tem uma pastora amiga minha, que ela foi pregar num congresso, e lá no congresso eles decidiram fazer um dia de jejum. E lógico, os organizadores decidiram, mas o povo não, então está todo mundo revoltado. Vai fazer um dia de jejum em pleno... E aí essa missionária amiga minha, ela diz o seguinte, para a organização: pessoal, eu orei e jejuei antes, agora eu quero comer. Eu orei e jejuei para estar aqui. Orei, Deus fala comigo, me dá a palavra. Eu orei e jejuei antes. Agora é hora de comer. Você já viu isso na Bíblia, né? Já viu na Bíblia, né?
quando Saul disse que ninguém coma, aí Jonathan viu lá um mel lá, nossa, pegou, e ele disse que quem comer vai ser digno de morte. Está todo mundo morrendo de fome. Aí o cara disse que ninguém pode comer. Não, meu irmão. Você crê no poder de Deus? Pois trate de orar, jejuar, clamar, enfrentar, esperar. Cuidado com você. Vamos. E sabe o que vai acontecer? Deus vai responder a sua oração. E sabe o que vai acontecer? Você terá outras experiências com Deus, coisas maiores virão pela frente, e sabe o que vai acontecer? Que coisas ainda maiores vão acontecer, e coisas maiores, porque o nosso Deus é um Deus de surpresas. Sempre tem coisas maiores. Agora, não brinca com a fé, não coloque Deus na parede, não brinque com a tua fé. Não seja como a onda do mar que vai para lá e para cá, baseado lá em Tiago, né? Diz que a nossa fé não pode ser que nem a onda do mar, vai para lá, vem para cá, não. Eu creio em Deus. Vamos falar juntos? Eu creio em Deus. Aí, meu irmão, não tem demônio que te segure, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar com você. E essa palavra tem a ver com você que tem estado aí desanimado, chateado. Olha o que aconteceu com o pai desse moço aqui. Quando ele começou a discutir, aceitou toda aquela conversa aiada lá, ainda que tenha sido um tempo pequeno, mas atrapalhou, meu irmão, atrapalhou. Não vai na onda dos outros, não. Não vai, não. É Jesus, cara. Firme no Senhor, olhando para Jesus. Confia. Não sei como você está, quais são as lutas, mas eu queria orar com você, meu irmão, porque Deus tem coisas muito maiores para você. E você só vence aquilo que você enfrenta. E ninguém recebe o que não perde. Fé para esses momentos maravilhosos. Amém? Você que deseja colocar a tua vida, dizendo: Deus, essa palavra tem a ver com a minha vida, vai ficar em pé no seu lugar. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Você que quer colocar e dizer: Deus, essa palavra é minha. Que pode frustrar a minha fé, eu mesmo, minha impaciência, minha falta de seriedade. Que pode frustrar a minha fé são as minhas palavras duras diante do Senhor, meus questionamentos. Que pode frustrar a minha fé essas bobeiras que eu permito que entrem na minha mente: pornografia, sujeira, mentira, dinheiro. Meu Deus, tanta coisa que é passageira, que não vale nada, mas que atrapalha a ação de Deus na vida da gente. Você espera grandes coisas de Deus? Pois trate de também ser grande diante dele. Certa vez o Senhor disse para o diabo: viste meu servo Jó? Jó, ele é reto, ele é temente a Deus, ele é sério. Eu gosto de gente assim, gente de fibra. Ele escolheu Pedro. Pedro é um moço sem cultura, mas tinha fibra. Tinha fibra. Jesus perguntou: o que o povo diz a meu respeito? Ah, tu és Jeremias, Elias, e vocês? Para mim tu és o Cristo, Filho de Deus. Fibra. Certa vez Jesus diz lá em João 6: vocês querem ir embora? Quem quiser ir embora, vá. A expressão que eu acho ali que é bem propícia é: antes só do que mal acompanhado. Pedro diz: não, Senhor, para quem nós iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. Jesus disse: esse cara, por que eu gosto dele? Por isso que eu escolhi. O cara não,
É meio cabeção, mas gostei. O cara, ele tem fibra. Tem fibra. Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pô, tem fibra. Não fale desse Jesus. Importa agradar a Deus. Eu sou de outro reino. Eu tenho um outro Senhor na minha vida. E importa agradar a Deus. E era um homem que não tinha cultura. Paulo era um homem culto, falava vários idiomas. Pedro não. Mas tinha uma coisa: Paulo, Pedro, gente de fibra, morria por aquilo que cria. A nossa fé não será frustrada se a gente confiar plenamente no Senhor. Confia nele. Não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele vai endireitar o que estiver torto. O que estiver atrapalhando, Ele vai fazer milagres. O que for impedimento, Ele vai tirar. Ele é o Senhor. Amém? Feche teus olhos. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto, ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Senhor, nós recebemos a Tua palavra e nós cremos no Teu poder. Tu és um Deus que faz muito além do que pedimos ou pensamos. Na Tua mão há poder, na Tua mão há misericórdia, na Tua mão há vida. Nós Te louvamos, ó Pai, porque Tu és o Deus da cura. Tu és a nossa bandeira, Tu és a nossa justiça, Tu és o nosso Deus forte, Tu és maravilhoso, Teu nome é santo. Nós Te louvamos, ó Pai. Assim, ó Deus, eu coloco diante de Ti cada vida. Tu sabes a luta, a dificuldade de cada um, mas nós cremos no Teu poder. Abençoa, Senhor, abençoa. Senhor, eu creio que o Senhor é um Deus de vitória. Eu creio que o Senhor é um Deus de milagres. Aonde, ó Pai, está tudo embaçado, parece que o demônio tomou conta, a Tua mão poderosa vem e traz libertação. Assim estava aquele pai, parece que ele errou na criação, parece que ele errou na proteção, aquele filho estava perturbado, aprisionado, mas o Senhor veio e entrou no caminho daquela família, e o Senhor trouxe milagres. Senhor, assim nós nos colocamos diante de Ti. Sabemos, ó Pai, de muitos erros, muitas dificuldades, mas a Tua misericórdia excede o nosso entendimento. Estende as Tuas mãos, ó Deus, faz um milagre. Que haja no coração desses perseverança, que haja no coração desses humilhação, que haja no coração desses humildade, que estejam diante de Ti. Tu és Deus, faz milagres, ó Pai, como Teu servo. Eu invoco a Tua bênção sobre cada vida. Que Satanás seja desmascarado, toda obra do inferno que sai em nome de Jesus, tudo aquilo que o diabo tem usado, Senhor, para travar a vida do Teu povo. Senhor, nesta noite nós estamos recebendo a Tua bênção,
a unção do alto. Como diz o texto, para que todos saibam que o Senhor tem poder na terra, o Senhor disse: levanta-te, pega a tua cama e vai embora. Assim, ó Deus, eu quero invocar a tua bênção sobre estas vidas. Milagres, milagres, milagres. Milagres na família, milagres na saúde, milagres nos negócios, milagres, milagres. Põe as tuas mãos, ó Pai, que Satanás seja envergonhado para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu recebo a bênção, a palavra, o desafio, eu recebo a graça, a misericórdia, eu recebo, em nome de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida, os meus projetos, e declaro: maior é o Senhor, maior é o Senhor. Eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh, santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Nós te adoramos. É a tua palavra sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Aleluia.